Bom dia, meus irmãos, bom dia. É um prazer estarmos juntos novamente aqui através do nosso canal do YouTube, a nossa Escola Bíblica Dominical. Desejamos que Deus abençoe ricamente a vida de todos os irmãos. Lembrando que se hoje nós tivermos aquele problema da tela azul, a aula está gravada, nós colocaremos no ar imediatamente, mas esperamos que isso não aconteça. Esperamos que a nossa Escola Bíblica Dominical possa correr normalmente. Eu agradeço a Deus o privilégio de podermos utilizar desses instrumentos, agradeço a Deus por sua vida, por tua disposição de buscar conhecer mais sobre a Palavra de Deus. O nosso tema de hoje, como já foi anunciado, é identidade e missão. Como a igreja pode preservar a sua identidade, cumprindo a sua missão, através do discipulado, através da proclamação das boas novas, através do ensino das boas novas e através do treinamento de outras pessoas para continuarem proclamando as boas novas. Por que isso é assim? Porque nós entendemos que se a igreja não fizer isso, ela acaba morrendo, porque ela não transmite às gerações vindouras a palavra da salvação, não transmite o evangelho para novas gerações e as pessoas vão passando, vão envelhecendo, o Senhor vai chamando os seus para a glória. Então, se não houver discipulado, não vai haver a manutenção da igreja até que o Senhor volte. Mas nós sabemos que o Senhor não permite que isso aconteça, Ele sempre levanta os seus para que proclamem o evangelho salvador do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos então dar início à nossa aula. Sabemos que a igreja, ao longo da sua história, tem enfrentado um dilema, que é o dilema de manter a sua identidade e, ao mesmo tempo, desempenhar com eficiência a sua missão. Sabemos que, como Igreja de Cristo, nós temos algumas características, mas sabemos também que temos uma missão a desempenhar no mundo. Na Bíblia nós podemos aprender como a igreja pode manter a sua identidade sem deixar de ser Igreja de Cristo, manter a sua identidade neste século, nesse sistema que nós vivemos, mesmo em uma cultura tão diferente, tão radicalmente diferente da cultura do Novo Testamento. É essencial que a igreja preserve a sua identidade. É essencial que a igreja se mantenha a mesma, porque ela não é outra. Ela é a mesma igreja. É a igreja que precisa preservar a sua identidade bíblica, precisa preservar a sua identidade apostólica, precisa preservar a sua identidade cristã, sem viver fechada, sem viver ensimesmada, sem se fechar dentro de quatro portas, interagindo com o mundo e proclamando ao mundo as virtudes do Senhor Deus, daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Manter a identidade é muito bom, é necessário, é fundamental, mas não é o suficiente. Já temos falado sobre isso. A igreja tem uma missão a cumprir. E para a igreja não morrer, a igreja deve continuar proclamando as virtudes, ou seja, deve fazer o trabalho missionário, discipulador, evangelizador, senão ela vai definhar e ela vai desaparecer. E é justamente sobre discipulado que nós vamos falar nesta aula. Vamos falar sobre o discipulado, sobre a proclamação do Evangelho de Cristo, sobre o anúncio do nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, este é o nosso tema de hoje, discipulado. Se você tem alguma pergunta, você pode colocar aí nos comentários, que nós vamos, ao final, tentar tirar as dúvidas, tentar esclarecer, tentar trazer, então, as nossas... aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito dessas coisas, tá bom? Então, vamos em frente, vamos prosseguir. Nossa primeira tarefa, obviamente, é ler o que a Palavra de Deus tem a nos dizer. Lá em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor Jesus chama os seus discípulos para ter uma conversa, digamos assim, uma conversa final, para colocar um ponto final no processo de discipulado e início de um novo processo, de uma nova etapa, que é o do envio após a sua ressurreição. E o Senhor Jesus diz: ide, portanto, falando aos discípulos, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor dá uma ordem e o Senhor faz uma promessa.
Ele ordena que a igreja vá, faça discípulos, batize e ensine a guardar o que ele já ensinou, mas ele também fez uma promessa de que estaria junto com a sua igreja no cumprimento de uma tarefa, daquilo que alguns estudiosos, especialmente missiólogos, chamam de agenda doxológica. O que é a agenda doxológica? É o trabalho da igreja de dar a Deus a glória que Deus merece. Em alguns momentos, eu já ouvi muitos missiólogos, muitos missionários afirmando que a evangelização seria a tarefa prioritária da igreja. Mas se nós pensarmos um pouco, vamos entender que dentro desta agenda de cumprimento dos mandatos de Deus, há uma prioridade. A prioridade é a adoração. A prioridade da igreja é glorificar a Deus, dar-lhe o culto que ele merece. Evangelização se torna, então, um aspecto essencial, muito importante deste trabalho de glorificação. A igreja, através do seu testemunho, através da sua adoração, do seu culto, testemunha que conhece ao seu Deus. E ao dar esse testemunho, ela transmite a outras pessoas, o conhecimento de que há um Deus vivo, verdadeiro, que deve ser adorado. E esse testemunho pode ser um testemunho informal, que é através da sua vida, através de como você age na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, a maneira como você reage às diversas situações da vida. Chamamos a isso de testemunho informal, no dia a dia, como você é, o que você faz, o que você pensa, o que você fala. Mas existe também o testemunho formal. O que é o testemunho formal? É um testemunho um pouco mais elaborado. É você transmitir conhecimento dentro de uma determinada maneira de falar. Por exemplo, um testemunho formal bem simples. Você chegar para alguém e dizer, olha, a palavra de Deus ensina que todo homem é pecador, todo pecador é digno de ir para o inferno, porque o salário do pecado é a morte, mas para o pecador, o Senhor Deus providenciou a salvação em Cristo Jesus. Basta que você creia nele e você será salvo. Este é um testemunho formal. É claro que isso exige um pouco de treinamento, né? Exige que você estude a Bíblia, que você preste atenção nos estudos bíblicos, né? Que você se dedique a se preparar para isso. Existe um treinamento que pode ser dado para toda a igreja, um treinamento um pouco mais, digamos assim, menos elaborado, um pouco menos aprofundado. Existe um treinamento mais aprofundado para a formação de obreiros, de evangelistas, de pastores, mas em tudo isso nós temos uma característica comum. Todos são enviados. Todos, o membro da igreja que tem um treinamento formal mais simples na escola bíblica, na classe de discipulado, no culto de meio de semana, e também é enviado aquele que tem um treinamento missionário para trabalhar com povos de outra cultura, também é enviado aquele que tem um treinamento pastoral para trabalhar dentro da sua própria cultura, ou seja, todos os cristãos estão incluídos nesta agenda doxológica, nesta agenda de adoração, de testemunho e de envio. Você não está fora deste ministério, digamos assim, você não está fora desse chamado, você não está fora dessa agenda. Então guarde bem isto no seu coração. A evangelização é um aspecto importantíssimo do todo da tarefa que foi dada a todos os membros da igreja. O discipulado é um aspecto desse trabalho de evangelização dentro de uma agenda de glória a Deus, de glorificação do nome do Senhor. Você, então, não se esqueça disso. A tarefa foi dada, a tarefa é a tarefa de glorificar a Deus, de adorar a Deus, e você adora a Deus enquanto evangeliza, você adora a Deus enquanto anuncia o nome do Senhor, você adora a Deus quando treina, se prepara e vai para anunciar o Evangelho do Reino. Dentro desta agenda doxológica, obviamente, já mencionamos, tem a tarefa do discipulado. E o que é o discipulado na prática? Discipulado é demonstrar que você quer algumas coisas. Fazer discípulos do Senhor Jesus é uma das tarefas mais belas, mais sublimes da igreja. Lembre-se, eu disse que não é a única, existem outras tarefas, mas é uma das mais belas, das mais sublimes. Nessa tarefa, a igreja adora ao Senhor. Nessa tarefa, a igreja glorifica o seu Senhor e Salvador. E eu acredito que não há nada que glorifique mais ao Senhor e Salvador do que conduzir outros pecadores à salvação graciosa que Ele lhes deu.
Nada alegra mais o coração de Jesus do que ver pessoas se convertendo como resultado do penoso trabalho da sua alma, mas do seu trabalho também, meu irmão, minha irmã, do seu trabalho de evangelização e discipulado. Uma tarefa na qual você compartilha, que não lhe custou absolutamente nada. É uma tarefa na qual você dá a coisa mais preciosa que você tem, sem perder absolutamente nada. É uma tarefa na qual você divide uma bênção e, ao invés de ficar com meia bênção, você ganha mais uma bênção, que é a bênção de novos irmãos em Cristo. Ou seja, quando você dá, você é enriquecido. E esta é uma das razões pelas quais o Senhor Deus deixou a sua igreja na terra, para que pudesse proclamar as virtudes do Senhor, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, quando alguém está discipulando, está demonstrando que quer ver a vinda do reino de Deus, que quer ver o reino de Deus vir. Quando fazemos aquela oração, venha o teu reino, nós estamos dizendo justamente isso, mas o reino virá na medida em que outros forem alcançados, até que o último eleito seja alcançado, então o tempo da milícia da igreja tenha cessado. A igreja também demonstra, na prática, que quer obedecer ao Senhor, por um motivo muito simples. Teoria, doutrina, estudo, sem prática, não é obediência, é inação, é comodismo. Mas, ao mesmo tempo, muitos problemas têm acontecido com a igreja ao longo do tempo, quando há ação sem propósito, ação sem conhecimento, quando a ação visa outras coisas que não glorificar ao Senhor. Mas através do discipulado nós dissemos, queremos que o teu reino venha, Senhor. Nós queremos ver uma vida de obediência, nós queremos aprender para praticar, nós queremos praticar aquilo que aprendemos. É isto que nós queremos, é isto que nós desejamos, colocar em prática o ensino da sua palavra. E o ensino da palavra de Deus, obviamente, inclui transmitir conhecimento de Cristo a quem não tem este conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre quem nós somos, sobre essa figura tão interessante chamada discípulo. O que é um discípulo, afinal? A definição de discípulo que eu gostaria de apresentar para vocês o discípulo é alguém que está sendo conduzido. Na Bíblia, uma das palavras para o discipulado é catecúmenos, que significa justamente isso, alguém que está sendo conduzido, alguém que está sendo tomado pela mão e levado. Isso quer dizer o quê? Que um discípulo é, em essência, alguém que está aprendendo ao mesmo tempo que está praticando o que aprende. A ordem de Jesus é para que as pessoas sejam ensinadas através do ouvir e treinadas através do praticar. Um discípulo do Senhor Jesus, ele nega-se a si mesmo para seguir a Jesus. Ele considera Jesus como o que há de mais importante, mais do que pai, mais do que mãe, mais do que esposa, mais do que filhos, mais do que irmãos, mais do que irmãs, mais até do que a sua própria vida. Porque Jesus diz que se não fizer isso, não pode ser seu discípulo. O discípulo é aquele que ama a Deus mais do que tudo, mais do que todos, nega-se a si mesmo, entrega a sua vida na mais absoluta submissão, não a homens. Entendam bem isso, que fique bem claro, a submissão do discípulo não é a homens, mas é ao Senhor Jesus. Por isso ele abomina o pecado, por isso ele busca a santidade, por isso ele serve e ama a Cristo e a sua igreja. Apesar de saber que na igreja existe muita imperfeição. Ele ama a igreja não porque ama a instituição, o prédio, a história, mas porque ama a Cristo, o cabeça, da qual a igreja é o corpo, a expressão visível, ainda não aperfeiçoada aos nossos olhos. Ele também ama aos pecadores, o discípulo também ama aos pecadores, porque Cristo amou os pecadores e busca levá-los à conversão através da pregação, através do seu testemunho de amor, de justiça e de misericórdia, transmitindo o que ele aprendeu. E o que ele aprendeu? Ele aprendeu que é alvo da graça de Deus. E esta graça de Deus, Paulo nos diz que ela se manifestou salvadora, ela se manifestou educadora, ela se manifestou para que as pessoas, ao experimentarem a graça de Deus, abandonem a impiedade, abandonem as paixões mundanas, vivam o presente século de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa, vivam com esperança, aguardando a
volta do Senhor Jesus, a instauração do reino eterno de Jesus, porque Jesus morreu para criar-nos, para unir-nos como um povo. Ele se deu a si mesmo para remir-nos de toda iniquidade, para pagar o preço dos nossos pecados, né? E nos fez seu povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Continuando então, esse discípulo, como já mencionamos, é alguém que está sendo conduzido, alguém que está aprendendo e praticando, que nega-se a si mesmo, que submete a sua vontade à vontade do Senhor Deus e transmite o que tem aprendido da palavra de Deus para que outras pessoas possam então conhecer a Jesus e serem salvos. Mas o discípulo entende uma coisa muito importante. Ele é alguém que vive no mundo como um peregrino. Ele vive no mundo como se do mundo não fosse. E faz isto pela fé em Cristo, pela fé no Evangelho de Cristo. Em Romanos capítulo 1, verso 17, nós temos aí uma definição bem interessante dessa transitoriedade. O discípulo vive pela fé. O justo de Deus vive pela fé, esperando em Cristo pela glória vindoura, não dando importância, não dando valor nem para a glória deste mundo e nem para as aflições desse mundo, porque ele tem uma esperança que o sustenta em meio às muitas aflições. Olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo diz ao escrever aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 4, versos 17 e 18. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Olha que coisa que Paulo diz. Paulo que foi perseguido, que foi chicoteado, Paulo que foi preso, Paulo que teve pessoas planejando a sua morte, jurando que o matariam. Este Paulo diz que toda a tribulação que ele viveu durante mais de 20 anos era só uma leve e momentânea tribulação, porque ele comparava as suas tribulações ao que Deus tinha prometido e reservado para ele, que ele chama aqui no texto de eterno peso de glória. Os discípulos de Cristo vivem em trânsito neste mundo, vivem pela esperança, mas vivem também pela palavra. Discípulos não são feitos ao acaso. Não adianta nós esperarmos que a igreja de uma hora para outra se encha de discípulos. Isso não vai acontecer, não é assim que funciona. Discípulos são feitos pelo ministério da palavra, da pregação da palavra que foi confiada à igreja. A igreja deve pregar, a igreja deve ensinar, a igreja deve evangelizar, a igreja deve aconselhar, e tudo isso deve ser feito com a palavra de Deus nas mãos. Escrevendo ao filho na fé, Timóteo, jovem pastor Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é útil, ou seja, deve ser ensinada, deve ser usada. Só é útil uma coisa que é usada. Ela é útil para o ensino. As pessoas estão precisando de ensino, use a palavra. Ela é útil para a repreensão. As pessoas estão erradas, use a palavra. Ela é útil para a correção. Você quer ajudar alguém a fazer o que é certo, use a palavra. Ela é útil para a educação na justiça. As pessoas estão fazendo coisas erradas e pecaminosas, ensine através da palavra, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. E isso pode ser feito, como nós já falamos, isso pode ser feito tanto formal quanto informalmente. Isso pode ser feito através de uma pregação de púlpito, ou aqui, como nós estamos agora, ou pode ser feito em conversas. Pode ser feito enquanto se espera um ônibus na fila lá no ponto de ônibus. Pode ser feito num templo, pode ser feito numa sala, pode ser feito dentro do próprio ônibus, pode ser feito em qualquer lugar, sempre com sabedoria. Obviamente, você não vai parar de trabalhar, largar o seu emprego, largar o seu trabalho e lá dentro do seu ambiente de trabalho começar a pregar. Não é isso. Mas se tiver oportunidade, na hora de tomar uma água, na hora de tomar um cafezinho, do bate-papo, que sempre existe antes, durante e depois, você pode fazer isso. Mas sempre, toda e qualquer educação, todo e qualquer discipulado tem que ser feito pela palavra. Isto é um imperativo do Senhor Jesus para os seguidores. Devemos ensinar a palavra. Nós já vimos isso em Mateus 28, 19 e 20. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Não temos outro livro, texto, não temos outro material, não temos mais nada a ensinar se não ensinarmos a palavra de Deus. O que significa, então, discipular? Qual é, então, o propósito do discipulado? Discipular significa exortar
a partir da palavra de Deus, chamando as pessoas a se tornarem mais parecidas com Cristo, ensinando as pessoas as coisas que Cristo ordenou, ensinando-as a obedecerem no contexto da sua vida, na igreja e fora da igreja. Discipular significa que a igreja deve chamar gente de todas as nações, de todas as culturas, de todas as classes sociais, chamar gente para seguirem a Cristo e se tornarem os seus discípulos. Fazer discípulos, como ordena o Senhor, significa que as pessoas vão necessitar ver o modelo de Cristo em nós. Veja só o que Paulo diz escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 9. O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo diz para os crentes em Filipos que podiam seguir a Cristo como viram-no seguir a Cristo. Em outro momento, Paulo escreve: naquilo que vocês me viram imitando a Cristo, imitem também. Sede meus imitadores naquilo em que eu imito Cristo. Isso quer dizer o quê? Que nas minhas falhas, que nas falhas de um cristão, ninguém deve tomar como modelo, embora as falhas venham a acontecer. Nós temos que buscar, sim, ser modelo de vida com Cristo, especialmente na presença, especialmente diante daqueles que estão sendo discipulados. Nós não devemos servir de motivo para escândalo, fazendo tropeçar aqueles que, porventura, venham a desejar entrar no reino de Deus. Por quê? Porque é uma enorme responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de conduzir pessoas a Cristo, ao Salvador. Nós temos a responsabilidade de sermos espelho da glória de Cristo para que o ímpio veja o brilho da luz de Cristo e creia em Cristo. Veja só como isso é sério. Jesus fala em Lucas 17, versos 1 e 2. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhes pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Olha o tamanho da seriedade. O Senhor Jesus já havia dito que os fariseus, eles rodeavam mar e terra para fazer um discípulo deles mesmos, tornando essas pessoas 2 vezes mais filhas do inferno do que eles próprios. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas conheçam Cristo através do testemunho da igreja. Conhecendo a Cristo, sejam salvas pelo amor, pela graça, pela obra perfeita de Cristo Jesus. A mensagem é: as pessoas precisam aprender conosco, precisam receber o Evangelho tal qual nós recebemos, precisam ouvir o Evangelho como nós aprendemos, mas precisam ver o Evangelho em nós, como nós um dia vimos em outras pessoas, para que elas pratiquem. E praticando, Deus da paz seja com elas, e elas também sejam um instrumento de discipulado e de evangelização. Note bem isso: um cristão sempre está fazendo discípulos. Ele sempre vai servir de modelo, ou para fazer Cristo conhecido, ou então para servir de obstáculo, para que as pessoas vejam Cristo e fazem então discípulos de si mesmo. Você tem que definir quem você é e o que você é, e o que você quer. Se você quer fazer discípulos de você mesmo, você pode esquecer Cristo. Obviamente, vai ser pedra de tropeço. Ou se você quer fazer Cristo conhecido, você tem que esquecer-se de você mesmo. É uma escolha que o cristão tem que fazer para testemunhar eficientemente sobre o seu Deus, para fazer discípulos de todas as nações, para que as pessoas venham a, também elas aprendendo, levarem adiante, para que a igreja possa prosseguir na sua caminhada, para que a igreja possa prosseguir na sua jornada. Porque se não fizermos discípulos, se você, cristão, não fizer discípulo, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, você vai envelhecer, a igreja vai envelhecer, a igreja vai morrer e vai desaparecer. Já imaginou se os discípulos, Pedro, Paulo, Timóteo, Tito, Lucas, João, não tivessem feito discípulos? Já imaginou se na época da Reforma, Calvino, Lutero, Melanchthon, Beza, Zwinglio não tivessem feito discípulos? Já imaginou se aqui no Brasil, Simonton, Leamington, Blackford, Carvalhosa, Perestrello e outros não tivessem feito discípulos? Já imaginou se missionários não tivessem ido para a Índia, para a África, para a Ásia e não tivessem feito os discípulos? O que teria acontecido? Há muito que a igreja já teria deixado de existir.
É assim, é através de você, é através da sua obediência, fazendo discípulos aqui, que a igreja vai permanecer. Que tal tomar o desafio de, neste ano, note bem, neste ano de 2021, quase 2000 anos depois da morte do Senhor Jesus, você fazer um discípulo este ano. Você levar uma pessoa ao conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegar um livrinho de introdução doutrinária e sentar com esta pessoa durante 10 ocasiões, ensinando-lhes todas as coisas que você tem aprendido. O desafio é fazer um discípulo, poder apresentar ao Senhor um fardo, um fruto de trabalho que glorifique ao Senhor, que alegre a Jesus por causa do penoso trabalho de sua alma. Esse é o desafio para você, igreja. Esse é o desafio para você, meu irmão. Se você fizer um discípulo esse ano, ao final do ano, a igreja terá o dobro de membros. Ao final de 2 anos, se cada cristão fizer um discípulo, nós teremos quadruplicado o número de membros. Ao final de mais um ano, ao final de 3 anos, teremos octuplicado, se é que é assim que se fala, o número de membros da nossa igreja. Mas para isso temos que começar hoje, começar agora. É o desafio, você e mais um, somos muitos. Topas o desafio? Vamos fazer discípulos de todas as nações. Vamos fazer discípulos aqui na nossa nação. E olha que nós não estamos desafiando nem para ir para a Ásia, para a Índia, para a China, para a Coreia do Norte, para o Afeganistão. Aqui mesmo, na expansão. Aqui mesmo, nas proximidades da nossa casa. Esse é o desafio. Topas? Queridos, nós estamos encerrando a nossa lição aqui. Se os irmãos têm alguma pergunta, fiquem à vontade. Nós temos alguns instantes, eu vou fazer uma oração e após esta oração, se tiver perguntas, nós vamos responder, vamos tentar responder. Se não, nós vamos concluir a nossa escola bíblica dessa manhã. São 9h36. O nosso alvo é sempre ter uma escola bíblica em torno de 40-45 minutos. Então, se você tiver pergunta, vai digitando aí que já a gente volta. Mas vamos orar agora. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por tua infinita bondade. Nós te louvamos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor, através dos seus discípulos, fez discípulos e esse processo de discipulado chegou para alcançar-nos 20 séculos depois. Queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor nos faça sempre dispostos a levar adiante, ó Pai querido, esse trabalho missionário, esse trabalho discipulador, esse trabalho proclamador do teu evangelho da salvação em Cristo Jesus, porque isto é adoração. Fazendo isso, nós cumprimos o propósito para o qual a igreja foi criada, para te adorar, o propósito para o qual o homem foi criado, glorificar ao Senhor e assim experimentar as delícias que o Senhor nos dá. Muito obrigado a Deus, te rendemos graças pela iluminação do teu Espírito no entendimento da tua palavra, pela ação do seu Espírito aplicando a tua palavra ao coração dos crentes, dirigindo-nos em tudo e em todas as coisas. Abençoe-nos, Deus, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Queridos, não temos perguntas, só um instantinho. Temos uma pergunta. Presbítero Paulo, o que o senhor acha de estarmos pregando através das redes sociais? Pois vejo que muitos perdem tempo em ver ou fazer outras e não aproveitam essa grande ferramenta. Meu irmão, nós trabalhamos bastante sobre isso num livro chamado Novos Bereanos, a tendência para a igreja após este período ou neste período de pandemia. Acredito que a igreja está se despertando para isso. É óbvio que ainda há muito o que se fazer, há muito para melhorar o uso das ferramentas que nós temos à nossa disposição, mas acredito que se cada cristão visse esse canal que ele dispõe, ele poderia ser muito mais útil. Usar o Instagram, por exemplo, para divulgação do Evangelho, para divulgação de conteúdo de boa qualidade, usar o Facebook com o mesmo propósito, usar o YouTube, usar o WhatsApp, por exemplo, Telegram e outros, para divulgar conteúdo de boa qualidade. Mas a gente vê que muitos usam estas ferramentas para divulgar piadas, para divulgar gracinhas, fotos bonitinhas,
eu acredito que podemos usar melhor. As igrejas já estão despertando, nós estamos despertando, a nossa própria realidade local, igreja presbiteriana, a terceira igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana da expansão, a nossa própria realidade local já mostra isso. Podemos melhorar? Podemos. Podemos, por exemplo, melhorar as nossas transmissões? Podemos. Podemos transmitir o nosso culto? Podemos. É claro que necessitamos de ferramentas, necessitamos de mais recursos, mas a ideia básica é que cada um de nós pode ser mais útil. Ah, pastor, eu não sei pregar. Ouça uma mensagem. Gostou? Foi edificante? Coloca no grupo. Ao invés de colocar o último meme da semana, coloca no grupo o link. Eu até recomendo que não mande os arquivos, porque quando você manda um arquivo é algo muito grande. E às vezes as pessoas não querem baixar porque enche a memória do celular, e nem todo mundo tem um celular com 64 ou 128 de memória. Alguns os celulares não tem mais memória, tem só uma vaga lembrança. Então, ao invés de mandar o arquivo, que pode ser 60, 80 megas, manda o link. A pessoa vai clicar e vai assistir por ela mesma. Então, a ideia básica é: podemos melhorar, podemos usar mais esta ferramenta de evangelização, essa ferramenta de comunicação. Na verdade, eu entendo, a internet é ferramenta de comunicação. Você comunica coisas boas ou coisas ruins. Assim como, por exemplo, a energia atômica, ela é uma energia que pode ser usada para o bem, para mover, por exemplo, equipamentos de raio-x, ou para o mal, para matar pessoas, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Usemos as ferramentas da melhor maneira possível. E assim, com certeza, vamos alcançar mais pessoas. Por exemplo, pega os links que a gente está mandando aí no WhatsApp e passa para mais pessoas. Vai para o grupo da sua família, vai para o grupo de amigos que te colocaram lá, que às vezes até você fica pensando: vou sair, não aguento mais. Fica para usar como instrumento de evangelização. Eu tenho pelo menos uma dúzia de grupos que eu gostaria de sair, mas eu fico para usar como instrumento de evangelização, de proclamação do evangelho. Então, é uma ferramenta. Podemos usar mais e melhor. O desafio é saber usar com sabedoria, ok? Temos mais alguém? Mais alguma pergunta? O presbítero Paulo está aqui dizendo que que é exatamente isso, né? Os crentes ficam perdendo muito tempo com bobagens, né? E até algumas coisas que não são condizentes com o que um crente deve fazer. E eu concordo. Tem publicações que o crente deveria pensar. Aliás, não deveria nem pensar duas vezes antes de fazer, nem pensar em fazer, porque a nossa mente tem que ser ocupada com coisas boas, com coisas santas. Mais alguém, queridos, antes de nós darmos os avisos finais? Ok. Eu vou dar os avisos, se tiver mais alguma coisa, a gente volta. Então, lembrando aos amados que quarta-feira nós temos, através do Meet, nós temos a nossa sala de oração. No grupo, na quarta-feira, você recebe o link para a gente ter uma conversa através do Google Meet. Oração uns pelos outros. Quem participou certamente tem sido abençoado. Isso começa às 19 horas. Você chegou em casa, tomou o seu banho, 7 horas da noite a gente abre a sala. Quem chegar às 7 horas participa, quem chegar às 7h30 participa, quem chegar às 15 para 8 participa do mesmo jeito. E na quarta-feira, agora pelo YouTube também recebe o link, nós temos o nosso estudo bíblico. Aí é a partir das 20 horas, tá? O endereço, o canal é youtube.com/Marton Mendes. Às vezes eu fico falando: gente, faça a sua inscrição. A ideia de você fazer a sua inscrição e ativar o sininho é para que você seja notificado, para que você seja informado sempre que tiver um vídeo novo, sempre que tiver uma postagem nova, sempre que for iniciar um culto, uma transmissão, você recebe a notificação, você não perde nada, tá? E fazer a sua inscrição não custa absolutamente nada. Eu tenho certeza que tem muita gente aí inscrito num monte de canal que achou bonitinho, achou engraçadinho, clicou e inscreveu. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e você não vai perder absolutamente nada das programações da nossa igreja, tá? Então, hoje à noite também, não esqueçamos disso, hoje à noite, às 19 horas, nós estaremos juntos na igreja para louvor e adoração, culto presencial, às 19 horas, lá na nossa igreja, na 429, na expansão. Você está desafiado, convidado, convocado a estar conosco. Estamos tomando todos os cuidados, tá? Estamos cuidando todos os cuidados para não ter. Você está convocado para estar conosco hoje às 19 horas, lá na expansão. Um grande abraço do coração, pastor.